Viajantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso chamado Viajando. E no vídeo de hoje a gente vai contar aquele segredinho que vai ser essencial para você fazer uma viagem barata pela Europa. É, meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai contar como viajar barato pela Europa, meu amigo. Desejo boa sorte aos dois, contamos com vocês. Muita gente fala sobre fazer mochilão na Europa e existe um mito de que viajar de trem pela Europa é super barato e que teoricamente daria para fazer esse mochilão todo de trem. Mas se vocês já assistiram o nosso vídeo sobre Amsterdã, já viram que não é bem assim. Trem na Europa é uma coisa incrível, são paisagens lindas, mas não chega a ser exatamente barato ou mais barato do que outros meios de transporte. Sim, a questão é que muitas vezes você encontra passagens de avião que ida e volta custam o mesmo do que um trecho feito de trem. Sacou? Isso sem falar na diferença de tempo da viagem. Apesar de tudo, viajar de avião acaba sendo bem mais rápido do que de trem. Por exemplo, se você for de Paris para Amsterdã de trem, leva de 3 a 4 horas. Já de avião, uma horinha, você chega lá. E é aí que entram as chamadas companhias low cost ou de baixo custo. A Ryanair, junto com a EasyJet, são duas das empresas mais conhecidas lá na Europa e fazem diversos trechos. Mas existem mais de 50 companhias low cost diferentes, dependendo de para onde você vai e onde você está e qual é o caminho que você quer fazer. Elas são chamadas exatamente assim por serem mega baratas, podendo ter passagens por até 20 euros. Mas é lógico, isso também é devido a algumas diferenças que ela tem entre as companhias normais. Uma companhia low cost vai cobrar você por absolutamente tudo que você precisar no avião. Parece as daqui do Brasil, olha só. Quando você compra uma passagem, você tá pagando só pela poltrona que você vai sentar e olhe lá. E abraço, meu amigo. Então é lógico, se tá dizendo ali que a passagem custa 9 euros, normalmente isso te dá direito somente a uma mala de mão para você levar dentro do avião e que precisa ter o tamanho e o peso específico determinado por eles. E aí você vai comprando os adicionais que forem necessários e o preço vai subindo, né? Mas, claro, ainda assim fica bem mais em conta do que as companhias normais. E ó, um detalhe importante é que algumas companhias permitem você levar mala de mão e algumas não adicionam isso já ao preço. Ou seja, você só vai poder sentar lá na cadeira, não vai poder levar nada mesmo. Para as malas que você vai despachar, ou seja, as malas que vão pro bagageiro do avião, os preços podem variar de 20 a 40 euros, dependendo do tamanho e peso da mala. Normalmente, eles oferecem 3 tamanhos / pesos diferentes, até 15 quilos, até 20 quilos e até 30 quilos. E aí você pode adicionar algumas outras coisas pequenas, como por exemplo o embarque preferencial no avião, que é uma coisa que pode acabar valendo a pena pra você ou não. Eles vão cobrar de qualquer forma. Você também pode adicionar seguro de viagem, carro que você quer alugar quando você chegar no lugar. Tipo, eles te disponibilizam tudo que você quiser por uma módica quantia de muitos euros. A questão é que aqui eles vão te cobrar tudo mesmo. E existe até uma taxa que você paga se você decidir fazer o check-in quando chegar no aeroporto e ela custa em torno de 15 euros. Ou seja, não é barata não. A conta vai ficando gorda, entendeu? Isso rola porque assim eles conseguem diminuir os custos que a própria companhia tem e aí sim oferecer passagens com preços super baixos. O que você precisa fazer se decidir comprar uma passagem em companhia low cost é ler com calma todas as informações, todas as descrições, todas as letrinhas miúdas, tudo. Porque eles explicam tudo muito bem e aí você pode evitar qualquer confusão, pagar coisas extras que você não sabia, enfim, várias coisas. E foi exatamente o que aconteceu com a gente quando a gente foi viajar agora. A gente comprou essa passagem e foi lendo as letras miúdas que a gente descobriu que a gente tinha que fazer o check-in antes de chegar no aeroporto. Senão a gente ia ter que pagar uma taxa, então a gente teve que imprimir o cartão de embarque antes de chegar no aeroporto e tudo mais. Outra coisa também é que por a gente ser brasileiro, a gente teve que passar pelo controle de passaporte. Ou seja, a gente não tinha que fazer o check-in, mas não dava pra completar o check-in só no aeroporto. Mas se a gente não lesse, tem tudo pra dar errado, sabe? Tem tudo pra cobrar um pouquinho mais. Outro detalhe importante que você precisa ficar de olho antes de comprar suas passagens é o aeroporto pra onde é aquela passagem. Por conta também dos baixos custos, normalmente as passagens são para aeroportos menores,
fora da rota turística, fora daquele aeroporto bonitão que você já conhece ou já ouviu falar. Por exemplo, o nosso voo para Londres saía do Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, que era um terminal que a gente precisava pegar um trenzinho, um ônibusinho, para chegar lá no terminal, que ele era super afastado de tudo, e ele ia para o aeroporto de Stadsted, que fica a 1 hora do centro de Londres. É lógico que pra gente 1 hora é Guarulhos, só que pra eles 1 hora é tipo... Cara, é bem longe, muita coisa, é uma viagem, porque os aeroportos lá na Europa, principalmente, costumam ser bem próximos das cidades grandes. E é lógico que isso adiciona no seu custo, porque pode ser mais complicado sair e chegar desses aeroportos. Então não se esqueçam de pesquisar sobre isso também, para não terem nenhuma surpresa. Outra dica importante é definir exatamente os extras que você vai querer antes de comprar passagem, ou pelo menos antes de chegar no aeroporto, porque se você deixar para comprar lá, vai ser muito mais caro, tipo, muito, infinito mais caro. Quanto às bagagens, o ideal quando se viaja de low cost é levar o mínimo possível que caiba dentro de uma mala de mão de tamanho aprovado pela companhia. Se você consegue colocar tudo numa malinha pequena, que é aquela malinha carry-on que eles chamam, né, a malinha para você levar dentro do avião, cara, isso não vai te causar nenhum problema e é exatamente isso que você tem que fazer, porque aí, cara, você não precisa despachar, não precisa pagar nada mais, é uma beleza. E se você tá em dúvida de qual é o tamanho permitido nessas malas carry-on, né, como o AP explicou, normalmente nas lojas de viagem ou lojas específicas de mala, existe uma categoria que são as malas que você pode levar no avião e elas têm um tamanho bem padrão, então se você tiver na dúvida, pergunta lá pro vendedor, ele vai te ajudar, mas... normalmente nessas lojas você compra a mala, tamanho certinho, pronto, despachou, tá tudo certo. Why do we need another boost to win title? Why don't we need a Sonic 2006 sequel? Why do we need all that? E a dica de ouro para viajar low cost, então, é seja chato com todos os detalhes. Meça sua mala de mão para ter certeza que ela cabe, pesa a mala de mão para ter certeza que tá o tamanho certo, o peso certo, tudo certo, para não dar BO quando você chegar lá. E dá uma olhada no que cada companhia exige para você. Talvez uma companhia fala que é 11 quilos na mala de mão e a outra fala que é 10, uma é 5 centímetros a mais, outra é menos, para você não ter nenhum problema. Ah, mas o Marcelo aqui, ó, conseguiu viajar com uma pochete, uma mala de mão na EasyJet. É lógico, isso pode acontecer de caso para caso. Mas você, como um belo viajante, carteirado, letrado, não vai passar por nenhum problema na hora de embarcar no avião e perder o avião, tá bom? Porque a gente tava lá no aeroporto esperando pra embarcar e aí tinha 2 meninas na nossa frente, os caras chegaram com um pesador de mala, pesou a mala das meninas, tava muito pesado e elas tiveram que pagar 60 euros pra despachar a mala na hora. Já fez isso alguma vez na tua vida? Isto é uma balança, pisou, ela marca 0. Ou seja, não vale a pena arriscar, gente, sério, não vale a pena. Você já tá economizando pra caramba pra usar essa passagem super barata e daí chega na hora e você vai... É claro que para qualquer viagem, um dos pontos mais importantes é a organização, mas quando a gente fala de viajar de low cost, essa parte é ainda mais essencial. Então, primeiro, na hora de comprar a passagem, o ideal é que você faça isso com 3 a 5 meses de antecedência para poder realmente pegar as melhores tarifas. E ó, se você viu lá o preço, $10 para ir, sei lá da onde para sei lá onde, compre a passagem. Não deixa, eu vou ver, eu vou pensar, daqui a pouco, não sei, não compra, porque do mesmo jeito que essas promoções aparecem, elas somem. Uma boa dica é você assinar a newsletter dos sites das companhias aéreas e ficar de olho nessas promoções que a Alice falou. Então entra lá no site da EasyJet, da Ryanair, coloca seu e-mail, deixa lá cadastrado que você vai receber um e-mail falando passagens por 9 euros, compre agora! Agora, a parte essencial é a chegada no aeroporto. Os tempos sugeridos para voos internacionais normalmente é de 3 horas aqui no Brasil. Claro que estando na Europa e já tendo imigrado, você ficará bem mais tranquilo para chegar com 2 horas de antecedência, por exemplo. Mas tome muito cuidado, porque se você tiver mala para despachar, se não tiver passaporte europeu, se não tiver um monte de outras coisas, você precisa chegar pelo menos de 2 a 3 horas antes, porque você nunca sabe quanto tudo isso pode demorar. Às vezes o cara tá lá, tá super afim, tá fazendo tudo super rápido, às vezes o cara não tá afim, tem uma fila imensa, 50 pessoas, gente chorando, criança gritando, e aí você
Eu e a Alice, a gente deu bastante sorte porque o terminal tava bastante vazio e a gente passou praticamente tudo sem fila nenhuma, mas é sorte isso. Então a gente chegou lá no terminal tranquilão, passamos raio-x, segurança, tudo que a gente tinha, sentamos, tava com uma fome, compramos lá uma comida, távamos comendo tal, não sei o quê. Ah, saiu o nosso voo dali a 10 minutos. De repente, a gente descobriu que a gente ainda tinha que imigrar. Então a gente tinha que passar por uma outra parte que a gente não tinha passado e que a gente não sabia porque ela era separada do lugar que a gente tava. E, tipo assim, eles até deixavam bem claro, porque eles chegam próximo do voo e eles falam o portão pra você. Aí você olha o portão 37, aí você olha umas placas 37, 19 minutos de caminhada, mais a imigração. Eu falei, ah, beleza. Voo 209, agora chegando ao portão 8. Portão 9. Portão 10. Presta atenção, toma cuidado, fica atento. Se eles falam que eles vão liberar o horário do voo 10 para as 3, eles vão liberar o horário do voo 10 para as 3 e 10 para as 3 vai ter gente correndo desesperada pra pegar lugar antes, chegar na frente, pegar na fila, poder guardar mala, enfim. Aquela história toda. É uma loucura. Mas a gente tava viajando numa época não tão cheia, então pode ser que se você resolver explorar a Europa no verão, por exemplo, esses aeroportos podem estar um pouquinho mais caóticos. This place is genuinely insane. Por isso, se planeje para chegar cedo e poder fazer tudo com calma. Isso sem falar que é bom entrar no avião antes para garantir que a sua mala vai caber no bagageiro, porque às vezes as pessoas levam 500 coisas, não cabe mais nada e você de novo... né? E aproveitando que a gente tá falando de avião, é dentro dele que a gente mais percebe por que são voos de baixo custo. Vou voltar para os passageiros. Desde a qualidade das poltronas, que muitas vezes sequer tem a opção de reclinar, o espaço em geral é bem mais apertado, afinal, o conforto não é bem o objetivo principal deles, O objetivo é não gastar dinheiro, meu amigo. O objetivo é sair de um lugar, chegar no outro e é isso aí. Barato. Mas se você estiver viajando pela Europa, pelo menos, considere que seu voo vai ser relativamente curto. Então, a questão de conforto não chega a ser um grande problema para você. Outro detalhe que a gente viu de perto foi a estrutura antes do embarque. Então, nos voos normais, eles colocam aqueles corredores retráteis entre a plataforma e a porta do avião. Você sai lá da sua cadeirinha, entra lá no negócio, tranquilo, Normal. entrou no avião, show. Já no low cost, é comum as filas serem montadas numa saída próxima ao avião e você tem que andar até o avião no meio do pátio. Eu vou te explicar como é que funciona. Sabe a rodoviária de ônibus? É basicamente a mesma coisa. O ônibus chega, aí você tá lá esperando na fila. Aí o ônibus libera todo mundo que tá do voo anterior, você espera todo mundo lá fora, tá? Aí depois que todo mundo sair, as pessoas veem que o avião tá tudo certo, você entra. Isso, 40 minutos, você lá esperando. Ah, mas tudo bem, quem precisa desse corredorzinho aí? Não precisa de corredorzinho, eu ando ali no meio e tal. Não, tranquilo, a gente ficou quase meia hora esperando pra poder embarcar no avião num frio de menos 2 graus. Tava frio. Eu fico pensando se tá chovendo, de verdade. Só pra você saber que não tem nada de glamour, não tem nada de, sair do meu banquinho, não, você vai descer. Não, e fora pegar que uma você, fila. lembra que você vai estar com a sua mala, né? Então você vai estar arrastando aquela mala pra cima e pra baixo, pra todos os cantos, 19 minutos até o portão, depois até o avião, subir a escadinha. E lógico, né, os aviões usados pelas companhias low cost normalmente são um pouquinho mais antigos, então pode esquecer aquele filminho que você assistia a bordo, não tem nada, velho. Tem uns bancos lá e é isso aí, tem o piloto, tem umas pessoas lá que é o chefe de cabine e vai, é rodoviário. A propósito, será que há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? Mas é claro que já que o objetivo é sair de um lugar e chegar no outro pagando pouco, super compensa, vale Não, super a pena. compensa. A gente só tá explicando como foi a nossa experiência, porque a gente também achou meio tipo, uou, isso é diferente de tudo que a gente já viu na vida. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente falou que os aviões normalmente são mais antigos, mas eles são totalmente seguros, tá? Não significa calma. que eles pegam aviões meio cagados, tá? Não é Não. isso. Eles só pegam os aviões mais antiguinhos, que não tem televisão, não tem, né, várias Telinha, coisas e tal, não tem mas vai voar, vai chegar lá, vai estar tudo bem. Nossa última dica tem a ver com algo que a gente já tá acostumado, se a gente já viajou de avião aqui no Brasil, que é o serviço de bordo. Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Fique calma, senhora, por favor, tente se controlar. Deixa que eu cuido dela, aeromoça. Eu quero sair daqui. Fique Eu quero quieta sair aí. daqui. Quieta! Dá licença, eu cuido disso, eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. Cala esta boca, diabo! Cala a boca! Fica quieto! No caso, tudo é cobrado, tudo mesmo, desde comida, óbvio, até, assim, aquele copinho de água. Você tá meio tipo, acho que eu tô com medo, tô ficando meio nervosa. Vai cobrar a água 5 euros
Tranquilo, relaxa. E se você seguiu o nosso conselho e chegou com bastante antecedência no aeroporto, dá tempo de sobra pra você comer alguma coisa antes de embarcar ou pegar uma aguinha, um biscoitinho, um chocolate, põe no bolso, já era, vai. Não, porque a hora que aquelas aeromoças começar a passar com aquelas comidas cheirosas do seu lado, Vai dar pode ser a fome. pior comida do mundo, mas você vai ficar com fome, entendeu? Você vai ficar, então você vai querer ter uma bolachinha, mesmo que seja a pior bolacha do mundo, como foi o nosso caso, Nossa, né? nem fale. Mas não se esqueça de levar cartão de crédito ou dinheiro, caso você queira, né, comer Não ali alguma recomendo. coisa. Algum de vocês vai aceitar mais um cafezinho? Eu quero sim, mas o Jim não quer. Bom, eu acho que vou aceitar mais uma xicrinha de café. Ele não toma 2 xícaras de café em casa. Já deu pra vocês terem uma noção, uma ideia de como é voar low cost, não deu? Acho que deu, né? A maior parte das regras de um voo normal se aplicam, principalmente a questão de organização e tudo mais. Mas é lógico, existem algumas outras peculiaridades que eu particularmente nem imaginava que rolaria. Não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. A gente voou de low cost agora de Lisboa pra Londres e foi tudo tranquilo, cara. No final, vale muito a pena viajar com essas companhias de baixo custo lá na Europa. Se é uma viagem mais curta, isso significa que você pode conhecer ainda mais lugares. É por isso que as pessoas falam, estando na Europa eu consigo conhecer vários outros países. Sim, de fato você consegue, porque tem toda essa cultura de, cara, o cara mora na Alemanha e vai passar um final de semana em Portugal, porque, cara, ele pagou 9 euros na passagem. Então ele pega uma malinha de mão pra passar o final de semana e vai. É tipo comum, assim. Então você pode se aproveitar disso. Mas pra gente que é gringo, né, pra gente que não é europeu, é um pouco diferente. Então, cara, você tem que ficar esperto, você tem que ler todas as letrinhas miúdas, mas é super possível e a gente recomenda demais, porque, cara, é muito barato Foi muito mesmo, bom, cara. foi muito bom. Então, ó, fica atento a todas as regras e todas as letras miúdas no site e faça uma boa viagem por um preço animal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje com essas dicas show de bola. Deixa o seu like, comenta aí se você já viajou de low cost, segue a gente nas redes sociais e boa viagem. meu Beijo. amigo. Tchau, vamos? 30, aqui ó, 9 euros, agora.